que tudo começou em termos do seu envolvimento, da sua identificação com os veículos de comunicação, particularmente o rádio, né? O rádio eu comecei no colégio diocesano, em Pombal, onde eu estudei, né, no primeiro grau, na época, primeiro grau. E naquela época tinha aquelas festas nos auditórios, Dia das Mães, Dia dos Pais, festa da pátria, né? E no Dia das Mães eu fiz uma homenagem às mães, escrevi uma coisa, não sei, nem consegui guardar isso, né? Mas aí eu fiz como se a minha mãe tivesse morta, não é? Todo mundo homenageando, querida mamãe e tal, e eu fiz a minha mãe e fiz uma interpretação assim: se minha mãe fosse viva, eu teria o orgulho de sentir a alegria que vocês estão sentindo, né? E aí escrevi isso, desenvolvi mais ou menos umas 10, 20 linhas, e as pessoas choraram, né, com aquilo. Então, daí, eu comecei a me empolgar, né, que fui aplaudido, e depois comecei a ser chamado para todas as festas. Aí eu comecei aí me senti artista, né? Se bem que nessa época aí eu já levei umas palmadas de minha mãe, porque minha mãe chegou lá e disse: quer dizer que eu morri, né? Quer dizer que você me matou, né? Aí eu digo: o que foi? Não, disseram que você tinha feito uma homenagem à mãe, sua mãe morta. Sua mãe sou eu estou vivo. Mas aí eu atingi meu objetivo, que era emocionar. Então, a partir daí, eu fui chamado para participar dos eventos e depois partir para a política, né? Professora Gorete, boa noite. Boa noite, Arimateia, meu querido amigo, companheiro, irmão, Marcelon. Prazer imenso estar aqui, podendo participar deste momento com você. Boa noite, Urani, boa noite, Léo, companheiros também de lutas e trajetórias na UEPB. Pedindo desculpa inicialmente pela minha voz, um pouco afônica, mas não poderia deixar de participar desse momento. Eu queria complementar ainda essa trajetória de Marcelon. Você vem de Pombal, um menino lá do interior, chega aqui em Campina Grande por volta dos 18 anos de idade e já se depara num mundo radiofônico bastante grande, de um universo de uma comunicação onde as emissoras de rádio já faziam muito sucesso. E pelas mãos do nosso querido amigo, e que eu digo que é o nosso mestre, o nosso guru, Gilson Souto Maior, você deu os seus primeiros passos dentro da radiofonia campinense. Então, vamos começar esse bate-papo nessa trajetória, né, que você já com esse vozeirão, com esse dom, pega um professor do quilate de Gilson, te coloca em Campina Grande e Marcelon se consagra como um dos maiores radialistas atuais em vida e atuante em Campina Grande. Então, vamos pensar um pouquinho nessa trajetória? Gilson foi o grande responsável pelo meu ingresso na radiofonia campinense, né? Porque o meu irmão era operador de áudio da Rádio Caturité e Gilson era diretor artístico da Rádio Caturité. E aí eu ia para lá, eu era piolho de rádio, né? Já vinha de Pombal como locutor e operador de som. Ia para lá para Gilson e comecei a fazer participações especiais em programas de humor. O Dramas da Cidade, que é um programa antigo, tinha a redação do saudoso Clóvis de Mello, ele redigia a interpretação da notícia. E eu passei a fazer as vozes dos personagens da notícia, né? O delegado, eu fazia a voz do delegado, fazia a voz do preso, fazia a voz de mulher quando brigava com, né, aquelas notícias mais amenas, que Clóvis de Mello não botava muito o drama. E comecei a participar, tá certo? E Gilson viu aquilo, aí disse: Neguinho, vem pra cá, e fazia. Teve vezes que eu fazia assim 5 vozes diferentes, né? O delegado, o cara, deixa preso, rapaz. O cara, não, sou delegado, não sou preso, não. Sabe, fazia aquelas vozes e todo mundo gostava, e eu fiquei. Quando o Gilson Souto Maior foi contratado numa leva de artistas para a Borborema, o saudoso Maon convidou o Gilson e levou o Gilson para ser diretor da televisão Borborema. Gilson levou a maioria dos artistas da Caturité para lá. Antônio Cardoso, Spencer Hartmann, Antônio Costa, levou tudo para Borborema.
E aí eu não era locutor conhecido, mas Gilson me botou para fazer teste na Rádio Cariri. Como ele já conhecia o meu talento de interpretação, eu passei para trabalhar na Cariri como locutor, Cariri Maxi Música, anunciando, né, a sua música. Mas aí ele começou a me aproveitar. Na rádio foi quando eu passei para Contos que a Noite Conta. Passei para interpretar, né? Evandro Barros. De Evandro Barros, saudoso Evandro Barros. E Joel Carlos também depois assumiu. Aí eu comecei a fazer, participando dessas coisas, e Gilson foi botando, até que Gilson me botou para a grande vitrine de Campina Grande, que era a Rádio Borborema. Mas eu era registrado na Rádio Cariri, que era também dos associados. E foi aí que eu entrei, ficando na Cariri como locutor de Maxi Música, hora certa, e na Borborema participando das outras atividades, bico, fazendo bico, até aqui. Mas foi Gilson, querido Gilson do meu coração, profissional de alta categoria, foi que me colocou, me introduziu. E daí para frente foi mais fácil, né? Mas na época, Gorete, tinha um padrão de voz em Campina Grande. Então, ele era Joselito Lucena, Temístocles Maciel, Gilson Souto Maior, Spencer Hartmann. Então, nós tínhamos Paulo Rogério, e todos nós tínhamos que ter, eu cheguei depois, mas naquele padrão tinha que ter a voz parecida uma com a outra. Tinha um padrão de voz. Temístocles Maciel tinha vindo da Rádio Tupi, Zelito era o melhor narrador do Nordeste, Gilson, o vozeirão que gravou Ave Maria, né, da Rádio Caturité, e por aí afora. Então, tinha um padrão. E eu fui vendo e fui me encaixando nesse